Olá, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje eu estou aqui então na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa avaliação, tá? Eu vou fazer a correção aqui, eu deixei mais ou menos os exercícios que nós trabalhamos nessas telas e eu acredito que vocês já devam ter tido acesso nessa avaliação, pegaram as avaliações. Viram aí o que vocês acertaram, né? O que vocês tiveram mais dificuldade. E assim, antes de nós darmos continuidade aqui ao nosso conteúdo, eu queria falar um pouquinho para vocês em relação à correção dessa avaliação, né? Eu percebi assim que alguns ainda têm, né, uma certa dificuldade nesse conteúdo de entendimento. E primeira coisa, né, antes de tudo, que eu poderia deixar aqui de conselho seria em relação à prática, né, da matemática, ao empenho, ao comprometimento. A matemática, gente, ela, assim como todas as disciplinas, eu acredito, mas eu vou falar um pouco mais da matemática porque ela é a disciplina hoje colocada como a de maior dificuldade entre os alunos. Então, e por que vem essa dificuldade? Será que é por ela ser difícil propriamente dita? Não, né? A resposta não é que ela seja difícil, mas a resposta seria que a matemática, hoje, ela necessita de um empenho maior, de uma disciplina maior, de uma prática. Então, qualquer conteúdo que vocês recebam, né? Você aprendeu hoje alguma coisa de história, alguma coisa ali de português, ou até mesmo alguma coisa de um jogo de vocês que vocês gostam. Quando vocês aprendem algo relacionado ao jogo, vocês assistem ali um vídeo, um tutorial, né, do jogo que vocês gostam, vocês já vão imediatamente ali praticar aquilo que vocês aprenderam. Não é assim? Vocês escutam e aí gravam e aí nunca mais esquecem? A gente tem essa dificuldade porque essa é uma memória curta nossa, né? Então, primeiro momento, vocês podem até gravar porque vocês têm um interesse a mais. Então, quando a gente tem um empenho a mais naquilo, é algo que nos chama uma atenção a mais, a gente tem uma facilidade maior de gravar. Mas para que realmente consolide aquele aprendizado, a gente precisa o quê? Treinar, praticar. E a matemática, vamos supor que vocês nem tenham interesse nela. Então, quando vocês escutam algo, por mais que ficou fácil, parece ser fácil na hora que vocês aprenderam, que houve a explicação, se vocês não praticarem, passado um tempo, vocês vão esquecer, né? Então, o exercício, o treino, ele é justamente para consolidar aquele conhecimento. Então, por que a dificuldade maior em relação à matemática? É porque não se pratica matemática, é porque não tem o interesse de treinar, né? E aí, o que eu poderia falar para vocês em relação ao treino, à prática? É que é o seguinte, é da importância mesmo, sabe, da matemática para a vida de vocês. Eu digo da vida acadêmica mesmo, da vida estudantil de vocês aí nesse período de fundamental, depois médio, depois superior. A matemática ela vai estar presente, por mais que vocês escolham uma disciplina de humanas, né? Uma faculdade ligada a humanas, vocês vão encontrar a matemática aí. Ai, mas não vai ter determinadas operações. Claro, não vai ter, mas o raciocínio matemático ele está presente em tudo. Na vida particular de vocês está presente, tá? Então não tem como escapar. Então é como se vocês estivessem adiando um aprendizado. Vocês têm a oportunidade agora, né? Vocês não aproveitam essa oportunidade, vocês vão estar adiando. Lá na frente vocês vão ter que o quê? Se virar para voltar todo esse conhecimento. Então, o que eu posso deixar hoje aqui de mensagem é que aproveitem agora. Tirem aí, não precisa tirar, nossa, 1 hora por dia, não. 10, 15 minutos do seu dia, pratica.
sabe? Tem uma infinidade de conteúdos no YouTube, na internet. Equação de segundo grau, digita lá, eu tenho dificuldade com equação de segundo grau, digita equação de segundo grau, tem milhões de vídeos, tá? Tem os vídeos que eu gravo para vocês podem acessar lá, tá bom? Vocês têm exercícios, vocês têm simulados, né? E vocês já têm autonomia para ir atrás desse conteúdo. Eu tenho dificuldade em soma, eu tenho dificuldade em subtração, em multiplicação. Digita lá multiplicação, como resolver a multiplicação com números decimais, com números inteiros, enfim, multiplicação só. Divisão. Eu tenho dificuldade com potência. Digita lá potenciação, sabe? Eu nem sei o nome das matérias, professor, eu nem sei o que eu tenho dificuldade. Então coloca lá matemática do zero. Começando a estudar matemática, os principais pontos da matemática eu preciso aprender. Me pergunta, eu falo para vocês, eu oriento vocês, me chama no WhatsApp, sabe? Vocês têm o meu contato. Eu estou na escola, a gente tem o dia da nossa aula, diversos acessos, né? Então vocês hoje têm ferramentas que antigamente vocês não tinham. Era só a sala de aula. Hoje vocês têm aí um mundo, né, de conhecimento. Não só comigo. Eu não entendo a forma que a professora coloca. Tem outros professores aí na internet que fazem com brincadeira, de uma forma mais descontraída, né? Então eu gostaria que vocês começassem a assumir essa postura de autonomia e de comprometimento, tá bom? Porque é para vocês, gente, exatamente é para o bem de vocês, da caminhada de vocês, que eu desejo que seja maravilhosa, tá bom? Então vamos lá. No primeiro exercício, né, o que eu pedia? Era somente para identificar quais dessas opções elas são equações do segundo grau. Eu coloquei são, eu não coloquei são significa mais de uma. Então tem mais de uma opção aí, né? Então olha só, o que é uma equação de segundo grau? O que caracteriza, né? Então nós vimos lá, quando ela é de primeiro grau, ela tem a característica assim do meu x, por exemplo. A gente chama de ax mais b igual a zero. Por quê? Esse A, né, que ele vem acompanhado da incógnita, pode ser, por exemplo, 2x mais 3 igual a zero, né? Então, é a parte que acompanha a incógnita e a parte independente, né? Quando eu tenho essa característica aqui, eu tenho uma equação. A partir do momento que entrou uma incógnita, né, algo que eu preciso saber, que eu não sei, quanto será que é 2 vezes alguma coisa mais 3 que resulte em zero, por exemplo? Quanto que tem que ser esse x para resultar em zero? Um exemplo, né? Então, quando eu tenho algo que eu não sei, eu tenho a partir dali uma equação, né? Aí resta eu saber, nós já vimos isso, se ela é de primeiro, se ela é de segundo, se ela é de terceiro grau, não é? Então, ó, quando eu tenho o valor aqui da variável, e em cima dela eu vou ver o quê? O valor, a potência, o valor que aparece aqui em cima. Nesse caso não tem nenhum, significa que é zero? Não, porque nós vimos que todo número elevado a zero é sempre 1. Então ela não pode ser zero. O que ela tem que ser? Quando não tem nada, é o 1. Toda vez que vocês observarem um número, por exemplo, gente, 4, número 4. Qual é o expoente dele? Ele não tem expoente, não aparece. Existe ali o 1. Porque 4 elevado a 1 é a mesma coisa. Então aqui, ó, o x ele não tem nada em cima do x. O x ele é uma incógnita, mas ele vem a ser um número futuramente, né? A gente precisa descobrir qual número ele é. Então não tem nada em cima dele, a gente sabe que ali existe o 1. Se eu tiver, por exemplo, em cima dele o número 2, nesse exemplo aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma equação de segundo grau. E se eu tiver em cima do x o número 3, por exemplo? Eu tenho uma equação de terceiro grau. E assim vai, tá? Então, eu só queria saber
quais são equações do segundo grau? Então, é aquelas que têm em cima do x o valor 2, tá? Olha essa primeira, eu tenho em cima do x o valor 2? Não, então já não é de segundo grau, é de primeiro grau, né? Ó, nessa aqui de baixo eu tenho, ó, então essa é. Já vamos marcar. Eu vou pular essa C, tá bom? Vou pular porque eu vou voltar nela daqui a pouco. Vamos partir para essa outra aqui, ó. Aqui eu tenho em cima do x o quê? Eu tenho aqui um 2, professora, mas eu tenho a variável maior, o 3. Então, eu tenho um x, o 3, então eu considero o grau maior. O grau maior é o que manda a equação. Então, se eu tenho lá 3x ao cubo mais 2x quadrado, por exemplo, igual a zero, essa é uma equação de terceiro grau, porque o maior grau é o que manda. Se fosse 4x elevado à quarta mais 3x elevado à terceira mais 2x elevado à segunda, por exemplo, essa seria uma equação de quarto grau, porque o que manda é o maior grau. Então, nesse caso, é de terceiro grau, não é? Olha essa daqui de baixo, ó. O maior grau dela é o x elevado a 2, ó. Então, essa é de segundo grau. Vamos olhar essa. Essa também, ó. O maior grau é o x elevado a 2, então essa também é. Tudo bem? Vamos voltar nessa daqui, ó. Essa opção. Gente, o que nós vimos na matemática? Se eu pego um número, por exemplo, 0 vezes 1000, quanto que dá 0 vezes 1000? Dá 0. 0 vezes 5 dá 0. Ou seja, o zero na multiplicação, ele pode multiplicar por qualquer valor, que ele vai resultar em 0. Logo, 0 vezes x ao quadrado, qualquer valor que venha a ser o x ao quadrado, ele multiplicou por 0, ele dá 0. Então, ele deixa de existir isso daqui, ó. E ele passa a só ter o quê? O 4x menos 3. Então, ele passa a ser uma equação de primeiro grau, porque o zero, ele zera a parte ali que compete. Nesse caso, era o x quadrado. Então, acabou, ele não existe. É como se ele não existisse. Tudo bem? Então, nesse caso, quais são as opções? Essa daqui não vem a ser uma equação de segundo grau, porque eu cancelei a operação da equação de segundo grau. Então, ela passa a ser uma equação de primeiro grau. Então, eu tenho as opções só essa daqui, que é a B, né? A E, digamos assim, a gente não tem as alternativas, mas essa e essa última aqui opção, tá? Então, elas seriam as equações do segundo grau. Muito bem, no exercício 2, eu pedia para vocês classificarem como completas ou incompletas e determinar os coeficientes A, B e C. A gente trabalhou bastante, né, isso. Então, olha só, primeira coisa, a gente tinha uma colinha. Lembra da colinha que eu sempre fazia na lousa? Qual que era a nossa colinha? É a estrutura da equação de segundo grau, que é ax² mais bx mais c igual a zero. Essa é a nossa estrutura. Então, o que ela indica? O a é o que acompanha o x². Toda vez que eu tiver um valor do lado do x², ele é o elemento a. Toda vez que eu tiver um valor do lado somente do x, que está elevado a 1, ele é o b. E toda vez que eu tiver um número sozinho, sem incógnita, eu tenho o c. Essa estrutura, quando eu tenho esses três valores, A, B e C, eu tenho uma equação que nós chamamos de completa. Se faltar algum desses elementos, por exemplo, todos, não, eu preciso ter o A. Para ela ser de segundo grau, o A tem que existir. Mas eu posso deixar de ter o B ou eu posso deixar de ter o C. Aí ela seria uma incompleta, né? Olha esse daqui, o A. Essa opção A. Eu tenho o x², que é o A. Eu tenho o menos 7x, que é o B ali, né? E tenho o 10, que é o C. Ou seja, eu tenho todos os elementos, ela já é completa. Depois eu vou determinar o A, o B e o C, tá? Vamos por partes.
Aqui, ó, eu tenho o A, o 4, o B e tenho o C. Ou seja, eu tenho todos os termos? Completa. Aqui, ó, tá faltando o termo. Qual termo que está faltando? Ó, o que acompanha o x quadrado, ó, é o A. O que acompanha somente o x é o B. Ah, tá faltando o número sozinho, que é o C. Então, essa daqui, ela é incompleta e eu tenho sem o elemento C, né? Nessa D, eu tenho o A, que é o que acompanha o x quadrado, é o A. E tenho o sozinho, o número sozinho. Então, eu tenho o A e o C, eu não tenho o B. Então, é incompleta. E essa, gente? O que a gente acabou de falar? Que o zero, ele zera aquela operação. Então, eu tenho o B? Não, o B vale zero. Já está aqui, ó. Eu não tenho, como se não tivesse o B. Eu tenho o C também vale zero. Quem é? Eu só tenho, bem dizer, o x quadrado aqui. Então, ela também é incompleta, tá? Bem, feito isso, quem vem a ser o A, o B e o C? Eu vejo nesses exercícios muita gente colocando a incógnita junto. E não é, gente, é somente o número. E outra coisa, e não observando o sinal. O sinal, ele é muito importante aqui. Então, quem é o A? Quando eu tenho somente o X, não tenho nenhum valor aqui do lado, gente, é zero? Não! Quando eu não tenho nenhum valor do lado, o que é? Deixa eu até apagar, porque senão vocês vão pensar que é zero, gente. Não é zero, tá? Quando eu não tenho nenhum valorzinho do lado da incógnita, é sempre o 1. Ele tem sinal de negativo na frente? Não. Então, o A vale 1. Quem vale o B? Ó, vamos olhar lá, o B, ó. Ó o sinalzinho dele aqui na frente, ó, do B. É o menos 7. E quem vale o C? O C, ó, o sinal dele está positivo, ó, é o mais 10, somente 10. Olha aqui essa. Quem é o A? O A, olha na frente, quem é? O 4. Quem é o B? O B, olha o sinalzinho também, é o menos 4. E o C? Quem é o C? É o 1, mais 1, olha, ele está positivo, somente 1. Nessa C, quem é o A? Olha lá. O sinal está negativo, não tem nada, é o 1. Quem é, então? É o menos 1. Quem é o B? Olha o B. Olha na frente, é o menos 7. Quem é o C? Eu não tenho o C, então nesse caso o C vale 0. Olha na D. Quem é o A? De novo, não tem nada na frente, é o 1. Tem sinal de negativo? Não, então é 1 positivo. Quem é o B? Não tem B, então nesse caso o B vale 0. Quem é o C? Olha lá o sinalzinho também. É o menos 16. E por último, na E, eu tenho o A valendo. Quem está na frente do A? Não tem nada, é o 1. Quem é o B? Não tem o B, ou seja, o B vale 0 aqui. Também posso colocar, já observando ali. E o C também vale 0, tá? Muito bem. Era esse o exercício 1 e o 2. Vamos avançar um pouquinho. E do exercício 3, ele é de verdadeiro e falso, né? Mas antes de nós entrarmos no exercício 3, a gente precisaria saber quem é o discriminante da equação de segundo grau, tá? Bem, gente, nós vimos a equação de segundo grau, que ela tinha aquela carinha, ax² mais bx mais c igual a 0. E aí eu falei para vocês muitas vezes que o discriminante é o delta. Lembra do delta? Ele está aqui, ó, lá no exercício 4. Olha lá o delta. B² menos 4 vezes A vezes C. Tá lá. Esse é o delta. Quando a gente resolve o delta, o que a gente tinha que saber? A gente tinha algumas condições. Quando o delta fosse maior que 0, eu tinha o quê? Duas raízes reais e diferentes. Duas respostas eu ia ter ali diferentes, não é? Quando o delta fosse igual a 0, ou seja, o resultado deu 0, eu tinha o quê? Duas raízes reais iguais, ou, tem duas escritas, eu falei, ou uma única raiz, uma única resposta, né? E quando o delta fosse menor que 0,
eu não tenho resposta, né? Não tenho raiz. Nesse caso, o meu conjunto seria vazio, tudo bem? Nós vimos isso. Então, vamos ler aqui, ó. No 1, se o discriminante da equação é igual a zero, ó, ela tem duas raízes reais iguais. Olha lá, ó, duas raízes reais iguais se for zero. Então, é verdade. Na 2, se o discriminante da equação é menor que zero, ela tem duas raízes reais diferentes, gente? O que a gente falou? Se ele for menor que zero, não tem raiz. Então, isso é falso. Se o discriminante da equação é maior que zero, ela tem duas raízes reais e diferentes? Sim, ó, acabamos de ver. Ó. Se for maior que zero, duas raízes reais e diferentes. Verdadeiro. Se o discriminante da equação é igual a zero, ela não tem raízes reais? Falso. Se for igual a zero, ela vai ter ou duas raízes reais iguais ou uma única raiz, né? A mesma escrita, tá, gente? Então, é falso. Então, essa seria a sequência da resposta aqui do exercício 3, tá? No exercício 4, ele pediu o seguinte, considere a equação abaixo e faça o que se pede. Então, tem essa equação, ó, x² mais 12x menos 180 igual a zero. E ele pede para a gente identificar no A quem é o A, o B e o C. Então, vamos lá. Na letra A, quem é o A? É o que acompanha, ó, lembrando, olha aqui, ó, o que acompanha o x² é o A. Não tem nenhum número, é o 1. Então, o A vale 1. Quem é o B? É o que acompanha o x. Tá positivo? É o 12. Deixa eu arrumar aqui que ficou feio isso daqui, gente. Parece de opção. Vamos fazer diferente aqui. Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Então, aqui é a letra A, eu tenho lá. Deixa eu mudar até de cor. Eu tenho o A valendo 1, o B valendo 12 e agora o C valendo quanto? Olha lá, a variável independente. Menos 189, tá? E no B ele pedia só para calcular o discriminante, que era esse daqui, era o delta. Então, vamos calcular o delta, ó. B ao quadrado. Quem é o B? O 12. Então, vamos fazer 12 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 189. Muito bem. E aí? Delta é igual 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 189, deixa eu fazer a colinha aqui que eu também não sei. 4 vezes 9 dá 36, 4 vezes 8, 32, com 3, 35, e 4 vezes 1, 4, com 3, 7. 756. E menos, com menos daqui vai ficar mais 756. Muito bem. Fazendo essa soma, nós temos que o resultado vai dar 900. Então, o nosso delta vale 900. Era só para calcular o delta. Aqui, nós não pedimos para calcular a equação completa, só o delta, tá? Agora, nesse outro, aí sim, nós vamos calcular a equação completa aqui do 5. Tudo bem? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer nesse espacinho aqui. Eu já vou até fazer um separadinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou jogar aqui minha foto lá para cima para não atrapalhar. Então, vamos tentar pelo A. Vou começar aqui e termino lá do outro lado. Vamos aqui primeiro identificar quem é o A, ó. O A é o 4. O B é o menos 4 e o C é o mais 1. Tudo bem? Então, resolvemos primeiro o delta. Olha o delta aqui em cima. Quem é o B? O B é o menos 4. Então, coloca lá, menos 4 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que vale 4, vezes o C, que vale 1. Vamos lá, continuando aqui, delta é igual. Menos 4 ao quadrado vai dar menos 4 vezes menos 4, que dá 16 positivo.
4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 1 vai dar 16. Só que olha o sinal, menos com esse 4 que é mais, dá menos. Com esse 1 que é mais, fica menos. 16 menos 16, delta igual a 0. Já descobri que o meu delta é 0, ó. Vou continuar o A desse ladinho aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui, peraí. Que ficou essa reta aqui, só para... Então, vamos continuar o A aqui, ó. Então, eu vou ter lá. Depois que a gente calculou o delta, a gente tem que ir para a segunda fórmula, que era assim, né? X é igual, que é o que eu quero descobrir, menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o A. Então, vamos trocar os valores. Quem é o B? Olha lá na fórmula. O B é o menos 4. Só que eu tenho menos aqui, então vai ficar menos com menos 4, que é o valor do B. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto que vale o delta? A gente descobriu 0 dividido por 2 vezes o A, que vale 4. X é igual, menos com menos fica mais. Então, 4 positivo, mais ou menos. Raiz de 0 é 0 sobre 2 vezes 4, 8. Gente, lembra quando eu falei que quando o delta é igual a 0, eu tenho ou duas raízes reais iguais ou uma única resposta? Que é a mesma coisa. Por quê? Porque 4 mais 0 vai dar 4. Assim como 4 menos 0 vai continuar 4. Então, é como se eu eliminasse esse pedaço aqui, ó. Tudo bem? E aí eu vou ter somente o quê? O 4/8. Então, o x vai valer quanto no exercício A? Eu só tenho uma resposta, que é 4/8, ou também posso simplificar os dois, né? Pelo 2. Quem é o 4/8? É a mesma coisa, o quê? Que 1/2. Tudo bem? Então, na nossa solução, a gente tem que a resposta é 1/2 ou somente 4/8. Podia deixar desse jeito, também estava certo, tá? Olha lá no B. Quem é o A? É o 1. Então, o A vale 1. Quem é o B? É o menos 4. Vamos colocar lá. E quem é o C? É o menos 12, tá? Vou colocar aqui o C. Vamos lá no delta. Olha lá a fórmula. É o B. Olha aqui em cima. Quem é o B? É o menos 4. Então, coloca menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes quem é o A? O 1, quando não tem nada, é o 1, vezes o C. Quem é o C? Olha lá, menos 12. Coloca lá. Delta é igual. Menos 4 ao quadrado dá 16 positivo. Olha aqui o sinal, ó. Menos com mais dá menos. Com menos fica mais. Já calcula aqui. E 4 vezes 12, 4 vezes 1 dá 4, que vezes 12 vai dar 48. Coloca lá 48. Se eu fizer essa soma, vai dar 50, 64. Então, o meu delta eu já descobri que vai valer 64. Agora, vamos aqui, ó, no B, continuando. Então, eu tenho a segunda fórmula, x igual a menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes o A. X igual, quem é o B? Menos 4. Então, ó, lembrando do sinal, eu tenho o sinal da fórmula, mais o valor que é negativo. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? 64. Dividido por 2 vezes quem é o A? 1. Muito bem, continuando. X igual, menos com menos fica mais, então vai ficar 4 positivo. Mais ou menos, quanto que é a raiz de 64? É 8. Dividido por 2 vezes 1, 2. Quando a gente chegar aqui, a gente vai separar, lembra? Vai ser um x para a operação de mais, e eu vou fazer um outro x aqui, como x2, para a operação de menos. Eu vou fazer 4 mais 8 dividido por 2, e aqui 4 menos 8 dividido por 2. 4 mais 8 dá 12. E 12 dividido por 2 dá 6. Então, já sei que x1 vale 6. 4 menos 8 vai dar menos 4. E menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, eu tenho que x2 vale menos 2.
Ou seja, qual que é a minha solução aqui dessa equação? É o menos 2 e o 6, tá? E aí a gente encerrou esse exercício 5, que eu acredito que foram os exercícios mais complicados aí da nossa avaliação, tá? O exercício 5, porque vocês tinham que resolver ele completo, as equações completas. No exercício 6, e aí a gente entrou aqui no que nós chamamos de teorema de Tales. Lembra? Eu tenho 3 retas traçadas por 2 transversais. O que a gente tem? A gente tem trechos proporcionais, lembra? Como que eu faço isso? Através da nossa regra lá de proporção. Lembra como que era isso? Olha lá no A, o 2 está para o 3, assim como o 4 está para o x, que é o que eu quero saber quanto que vale essa medida. É só fazer a regrinha da cruzadinha, eu vou ter o quê? O 2x vezes x, 2x, e o 4 vezes 3, que vai dar 12. Esse 2 é uma equaçãozinha de primeiro grau, ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo, e 12 dividido por 2 dá 6, ou seja, nessa proporção, esse x ele vale 6, tá? Mesma coisa no B, olha lá o B. O 4 está para x, assim como o 12 está para 21. Faz a cruzadinha, eu vou ter 12 vezes x, 12x ali, e 4 vezes 21, que vai dar 4, 8, 84, né? E aí, passando aqui, o 12 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Eu tenho 84 dividido por 12, que vai dar 7, né? X igual a 7. Então, esse outro pedacinho vale 7 nessa relação, tá? Bem, gente, e para fechar, nós temos esse exercício. Vamos fazer a leitura aqui em cima, ó. Eu tenho lá, deixa eu fazer a leitura e depois a gente já faz a relação. Ó. A figura abaixo nos mostra 2 avenidas que partem do mesmo ponto A. Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma avenida aqui que sobe e eu tenho essa outra avenida aqui que desce. E elas, do ponto A, e cortam 2 retas paralelas. Então, eu tenho 2 retas paralelas aqui, ó, essa reta. E eu tenho essa outra reta paralela aqui, ó. Essa reta está paralela a essa que corta essas 2 avenidas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90 metros de comprimento. Então, esse pedaço aqui, ó, eu tenho 80 e esse outro pedacinho aqui eu tenho 90, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60. Então, esse quarteirão mede 60. Qual o comprimento desse outro quarteirão? Então, o que nós temos aqui, gente? Uma relação de medida. E eu posso fazer essa relação de diversas maneiras, tá? Vocês estão vendo que isso daqui é como se fosse um triângulo menor. Eu vou desenhar ele aqui, ó. É um triângulo menor. E aí, ai gente, ficou meio feio. Deixa eu só tentar apagar e fazer um pouco melhor. Ficou horrível esse triângulo aqui. Eu tenho esse triângulo aqui. Opa. Será que dá para apagar só esse pedacinho? Não, apaga tudo, mas tudo bem. Eu tenho esse triângulo menor aqui, ó. Tá? Que eu tenho aqui valendo 80 e aqui eu tenho valendo 60. E aí eu posso pensar nesse o quê? No meu triângulo maior. Eu posso pensar nesse outro pedacinho aqui, ó. Será que eu poderia pensar? Também poderia, porque eu vou fazer até melhor. Vou pensar nesse pedaço porque vocês vão entender. Eu vou fazer como se fosse 2 retas aqui tracionadas. Eu vou virar essa imagem. Tá? É como se fosse aqui, ó, eu tenho 2 retas cortadas por 2 transversais aqui, tudo bem? Então, é como se eu tivesse assim, ó, deixa eu fazer em pé, é como se eu tivesse aqui, ó, uma reta, outra reta,
E aqui eu tenho uma reta aqui assim, ó, cortada por uma outra reta assim, ó. Tudo bem? E aí, opa, apagou. Uma outra reta assim, aí ficou feio, mas tudo bem, vamos prolongar aqui. O que que eu tenho? Eu tenho que, como essa medida aqui, ó, imagine que tá aqui a pontinha lá, o A, tá aqui, ó. Então, do A até esse trecho, esse primeiro trecho aqui, ó, da inclinada, eu tenho 80, tá? E aqui nesse outro trecho, eu tenho 90. Essa reta aqui, ó, nesse primeiro trecho, eu tenho 60. E esse segundo trecho eu tenho x. Então, eu peguei esse desenho que está deitado, eu levantei para vocês verem a relação de comparação. E aqui eu posso fazer o quê? Que 80 está para 60, assim como 90 está para x. Vocês poderiam fazer também de um outro jeito, que era como? Eu poderia somar esses dois valores aqui, ó, 80 mais 90, e fazer um triângulo menor, que é o que eu estava fazendo ali, sendo aqui 80 e aqui 60, está para o triângulo maior, que é esse triângulo maior aqui, ó, que está para 90 mais 80, que vai dar 170, está para essa medida 60 mais x. E aí eu fazer essa relação aqui que também daria certo, tá bom? Fazendo isso, como que a gente tem? A gente monta aqui, ó. Então, eu tenho 80 para 90 igual a 60 para x. E aí é só fazer a relação, ó. 90 vezes 60 é igual a 80, x é igual a 60 vezes 90. Eu não vou calcular, gente, porque a gente vai cortar ali uns números, uns zeros, tá? 60 vezes 90 dividido por 80, ó. Eu posso cortar esse zero com esse zero, tudo bem? E aí eu faço 60 vezes 6 vezes 90. Ó, 6 vezes 9 dá 54. E 54 acrescenta um zero, dividido por 8. E aí só fazer a conta aqui, ó. Vamos fazer aqui direito, rapidinho, ó. 54 dividido por 8 vai dar por 6, né? 6 vezes 8, 7. Não, 7, 56 passou, 6. 6 vezes 8, 48. 48 para 54, 6. Abaixa o 0. 60 para 8 vai dar por 7. 7 dá 3. E aí abaixa um 0, vírgula, vai dar um número quebrado ali, né? Que aí vai dar por 3, vai sobrar, vai dar 9, vai dar um número assim. Então, dá aproximadamente x igual a 67,3 metros. É o pedacinho ali, tá bom? Bem, gente, então essa era a nossa avaliação. Qualquer dúvida, depois vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Até mais, beijos, fiquem